Alô, amigos do RDK, vamos para a nossa última parte do nosso bate-papo. Nosso amigo Chaveco, que está interessante. Acho que não vamos conseguir contar tudo, né, Chaveco? Mas uma boa parte a gente já foi. conseguiu falar. Quem sabe numa próxima. Chaveco, aí 91, 92 e depois disso? E aí eu fui para América de Goiás. Fiz uma temporada, fiz uma campanha muito boa, fiquei entre os 8, peguei o time de 19º. Primeiro jogo foi contra o Atlético de Goiás, lá no Serra Dourada. Nunca me esqueço, uma noite, uma quinta-feira. Eu estreiei lá 2-2 o jogo. E ficou na história porque eu estava com 10 homens no primeiro tempo, expulsar meu zagueiro. Nossa. E depois aí o apito comeu. O Cavaleiros era o técnico, eu lembro do Cavaleiros, que era do Inter, era o técnico do Atlético. O Atlético estava liderando a competição. E aí eu empatei 2-2 lá e fiz uma excelente campanha, tanto que eu voltei lá no outro ano, lá no América. Muito bom lá. Conheci todo o estado lá de Goiás. A gente viajou bastante, né? E fiz um certo trabalho muito bom lá que também gostei, ter saído um pouquinho da... O pessoal fala muito bem de Goiás, o pessoal que foi para lá, já conversei com mais gente, diz que é muito bom de trabalhar lá. É bom trabalhar, eles apoiam, a torcida vai a campo. Goiatuba é um lugar muito bom também, aí tem outros lugares lá também. Tem um primo meu que mora em Rio Verde, lá, eu acho que é Rio Verde. Foi para lá 30 anos atrás, nunca mais vai voltar. Podre, tá bem de vida. E ele fala muito bem, ele diz que Goiás é outro mundo, né? Então, muita oportunidade lá. E no futebol também o pessoal fala bem. E depois de Goiás? Depois de Goiás, aí eu retornei para Lajado. Eu acho que treinei mais um ano, se não me engano, Lajadense, aí fui para Passo Fundo. Assim, os 2 últimos anos que eu treinei, no ano 2001, 2002, eu fui 2 vezes para Passo Fundo. Nós disputamos a Série C do Brasileiro e o Campeonato Gaúcho também fiz uma campanha boa lá. Foi quando o Mano Menezes treinava o 15 de novembro, ficou campeão gaúcho pelo interior. E eu tinha meu time lá, estava em 8º lugar, conseguimos ganhar no Mano Menezes 3-1, um jogo fantástico. A Gaúcha aí começou a falar dos 2 nomes para o Grêmio, 2003. Chaveco já fez vários clubes, já passou aqui e ali, e o Mano Menezes, que é o técnico que também estava, como ele ficou campeão gaúcho, foi ele. Mas eu estava cotado para ir para o Grêmio, nunca me esqueço. Até ficou uma surpresa agradável, foi em 2003 isso. Aí eu fui para a Espanha fazer um estágio lá na casa do Everton Giovanella, que é o nosso lajadense aqui, nosso querido jogador, que fez história, presidente. Agora o filho dele, conheci ele pequenininho, de colo, de fralda, hoje já jogou no Lajadense. E foi fantástico aquela visita que eu fiz lá e ao mesmo tempo fiz um estágio no Celta de Vigo. As categorias de base, o treinamento deles, fantástico. Eu achei assim que, bom, naquele momento eu achei que eu tinha que parar o futebol. Parar de insistir no interior de Goiás, porque eu vi lá a estrutura do Celta de Vigo, primeira divisão, a UEFA, também acompanhei os jogos. A estrutura deles é fantástica. Né? Quando o Everton me disse assim, ó, professor, hoje eu vou ficar no banco por uma questão tática, que o treinador lá era o seguinte, ele jogava com o time, ganhava ou perdia, não importava, no outro jogo era outro time. Não tinha titularidade assim, todos eram titulares, lá ninguém questiona, se diz, porque jogou, tem que jogar de novo, é titular, não, lá é diferente. Eu me lembro quando eles faziam... Escalam conforme o adversário? Conforme o adversário, aí diziam para mim assim, hoje eu vou ficar no banco, sabe quanto é que é o bicho? Não é, $6.000. O bicho para ficar no banco. É outra realidade. É outra realidade. É verdade. E aí depois tu voltou? Aí eu voltei para Lajeado e em seguida eu tomei outro rumo. Fui para Curitiba, fiquei 7 anos em Curitiba, depois fui para o Mato Grosso do Sul, que eu estou até hoje lá em Campo Grande. E lá tu trabalha com futebol ainda? Alguma coisa? Eu jogo futebol lá, até hoje. Joga? Já falei uma vez com um amigo aqui de Lajado, tal de Elton, que tem o MDPL. É um outro futebol muito interessante, joga casais, joga criança, joga tudo que é idade, criança,
muito interessante. E ali ninguém ganha, ninguém perde. Todo mundo fica feliz. Até a torcida tem uma vantagem. Tem um jogo. E a regra é totalmente diferente. Tá bom. A gente aprendeu isso aí também. Vamos comentar um pouco sobre futebol. Eu gosto de fazer algumas comparações. O que tu me diz hoje, tu que viveu o futebol que a gente viveu há 30 anos atrás, há 40 anos atrás, que era um futebol de raça, de vontade, e olhando o futebol de hoje, o que tu me diz? Eu acho assim, o Laurinho, quando eu me lembro que o Dunga foi técnico da seleção, e eu me lembro também quando eu estive na Copa do Mundo de 94, em Los Angeles, Estados Unidos, quando ele era o técnico, quando ele era o capitão, o tetra, estava atrás do gol, quando o Baggio meteu aquela bola lá em cima, eu, naquele momento, eu vi o estilo ainda brasileiro. Depois o Dunga veio da Europa, foi técnico mais para frente da seleção, e começaram a usar um sistema tático europeu, com 2 volantes, com 4 no meio, 5 no meio, e aí toque para cá, toque para lá, toque para trás. Quer dizer, e hoje, até hoje, está assim. O futebol parece que o centroavante, o 9, aquele cara, não tem mais. Não tem mais. Esses dias eu estava comentando isso aí, eu vejo isso, eu sinto tanta falta disso do futebol. Eu gosto de futebol. Esses dias no debate eu falei, eu olho muito futebol, mas eu olho pouco, antes eu falei, eu olho muito pouco futebol estrangeiro. Eu gosto de olhar o futebol brasileiro, eu olho segunda divisão, eu às vezes até jogo de terceira divisão eu olho, tá? Eu olho o Campeonato Brasileiro, o Campeonato Brasileiro, tudo esse jogo quando eu posso eu olho, tá? Mas o nosso futebol está tão estranho, né? E desde que começaram com esse negócio de povoar o meio de campo demais e de não ter mais um ponta, de não ter mais jogada de linha de fundo, eu acho que o futebol perdeu o charme dele. Perdeu a graça. Perdeu a graça. Não tem mais aquele cara que vai na linha de fundo, cruzar aquela bola daquele zagueiro que vem de trás, ou um centroavante que sobe lá em cima para cabecear. Não tem mais batedor de falta, Chaveco. Não tem mais. Quantos gols tu viu de falta no Campeonato Brasileiro? Muito pouco. Então, eu acho tão estranho, por isso que eu gosto de conversar com pessoas que nem você, que entende de futebol, que foi treinador. Eu não sei se... Aí o cara me diz, essa evolução veio da Europa, com o... Como é que é aquele treinador famoso lá, que é o Bambambam agora, que foi do Barcelona lá, esqueci o nome, também não interessa, mas ele que mais implantou isso aí, que dizem que é um estudioso do futebol, né? Mas eu acho que o futebol também é sem graça. O brasileiro, quando começou a sair do Brasil, os jogadores começaram a ser vendidos para a Europa, eles vieram com uma característica totalmente europeia, de mais se preocupar em marcar do que jogar, mais de arriscar, porque eu vejo assim, tem situações que a equipe, todas as equipes, a gente acompanha até na Europa, chega até perto da área, começa a tocar a bola para trás, daqui a pouco dá lá pro goleiro. Digo, impossível, a bola está na grande área do adversário. É o que mais se vê hoje. Então, onde que está a criatividade? É esse bloqueio de meio de campo que houve. Uma que eu vejo também é para a manutenção dos técnicos. Eles querem se manter no cargo, não querem perder. Ganham 1-0, empatam um jogo aqui. Mas aí o espetáculo acabou. Acabou, não tem mais. Hoje por exemplo, os próprios laterais, que, claro, na nossa época, quando a gente era mais jovem, o lateral não passava do meio de campo, né? Mas depois, quando ele começou a passar e começou a ir para a linha de fundo, fazer aqueles cruzamentos, era bonito. Exatamente. Agora parou de novo, né? É raro tu ver um... E os caras não sabem mais cruzar a bola. Pelo amor de Deus, quando eu vejo o meu time, que é o Grêmio, quando o Grêmio teve um lateral que dá para dizer, eu acho que o último bom lateral que o Grêmio teve foi o Arce. O Arce, sim. E olha quanto tempo faz isso. Ele era um jogador agudo, ele ia no fundo, colocava a bola certinha na Agora área. até tem um lateralzinho direito lá que eu gosto, mas ele também não sabe fazer a jogada de linha de fundo, mas ele sabe fazer aquela jogada aguda, entra e bate, já fez uns quantos gols assim. Ele é habilidoso.
mas ele tem deficiências também. Mas eu não vejo mais o zagueiro goleador. Quem é o zagueiro goleador que tem no Brasil? Quem é o nosso centroavante no Brasil hoje? Olha os jogos da seleção. Exato. Então tá muito... A cultura brasileira, ela adaptou a cultura europeia. Sim. E a nossa característica é a arte. Sim. E aí nós fomos... Tiraram o que tinha de bonito no nosso futebol. É isso que eu vejo, até acompanho os jogos, tudo, e no momento que... Porque assim, tem a evolução do futebol, né? Era o 4-3-3, aquele dois atacantes, três atacantes, dois linha de fundo, dois ponteiros, o centroavante agudo, o meio que encostava, só tinha um volante. O outro era o armador, o outro que chegava, os laterais ia até o meio de campo, não saía. Era isso. Aí o nosso time de 91, eu lembro todinho o time, era o N ali na frente, aquilo parecia um limpador de para-brisa, né? O Vandeco correndo que nem um doido, o Vandeco ia e voltava, o Ivanzinho ali, dois ponteiros. Nós conseguimos reunir naquele ano, de cada setor, a característica perfeita. Era um time agudo, um time ofensivo, e cada setor tinha um jogador próprio para aquele sistema que se jogava, que era jogar para cima e marcação alta. Hoje eles chamam marcação alta, né? Na série de bola, nós já fazíamos isso naquela época. E aí os caras não tinham como jogar, se não tinha habilidade, nós roubava a bola e já estava no gol. Não, e veja bem, o Everton, né, um cara que saiu daqui jogando de ponta esquerda e foi para a Europa jogar de centro médio. E volante. Veja que diferença, só que ele se deu bem, por quê? Porque ele era um cara que tinha vitalidade, ele tinha vontade de jogar. Mas hoje nem a vontade o cara não enxerga mais. Eu acho que se nós fôssemos trabalhar no futebol hoje, nós ia passar muita raiva. Eu iria passar muita raiva, Xaveco, se eu olhasse alguns caras jogar hoje. Aí assim, né, Lauri, naquela época, ou mesmo de uma época, uns 10 anos para cá, houve uma desevolução, eu acho assim, no Brasil, na questão cultural. Essa questão de tática, sistema de recuo, de 2 volantes, às vezes jogam com 3 volantes. Sim. E aí, qual é a criatividade de chegar na área? Então, eu vejo assim, isso aí foi um retrocesso para o Brasil. O Brasil tem condições de jogar para qualquer seleção para cima, porque é impossível o brasileiro que tem habilidade, se ele jogar em cima dos adversários, ele vai fazer pode tomar até, mas ele vai fazer. Eu vejo, por exemplo, o Grêmio jogando hoje, poxa, o Grêmio tem um centroavante que tem poucos no mundo. Só que aquele cara, coitado, ele morre de fome ali na frente. Quando recebe uma bola, ela vem quadrada, aí ele está caindo lá para a direita, lá para a esquerda. E o cara... O Soares ele sabe fazer a leitura do jogo. Sim, só que a parceria, vamos dizer... Ele sofre com os parceiros que ele tem. Mas, enfim, são as mudanças, são as épocas diferentes, né? É a época da modernidade. E hoje os guri, quando sabem dar 2 balãozinhos, já estão indo para o exterior, né? Uma coisa que eu queria comentar, Lauri, é também a preparação emocional dos jogadores. Sim. Você observa, hoje vai ter jogo de seleção, parece, né? Sim. Você observa o jogador, faz a falta e vai reclamar que ganhou um cartão, que o juiz... O cara faz a falta, fez a falta, assume. E aí a questão emocional que está faltando, o equilíbrio emocional e até equilíbrio mental do jogador. Que eu falei antes do Neymar, eu acho que o Neymar é um cara que não tem condições de ser capitão do time. Ah, não tem? Porque ele passa o jogo inteiro atrás do juiz, ele não se preocupa em jogar, ele se preocupa em marcar o juiz. Mas, Xaveco, foi uma satisfação muito grande reencontrar um amigo e ainda poder fazer uma entrevista, um trabalho que eu estou começando, a convite do meu amigo Elton, que a gente trabalhou muito tempo junto no futebol, que é um amigo que eu fiz no futebol também, né? Assim como você, fiz muita amizade no futebol, o futebol tem disso, né? Fico muito grato e espero que a gente possa voltar a conversar de novo, né? E se tu quiser deixar algum recado. Eu quero deixar um recado para todos os ouvintes, todos os torcedores do Lajadense, da região, SDK também, aos amigos da imprensa. É uma grande alegria, uma satisfação de revê-los mais uma vez. E o Lauri sempre vai ser uma pessoa que jamais a gente vai esquecer, porque nós fizemos história.
Valeu, amigos. Agradeço a participação do nosso amigo Chaveco e a audiência de vocês todos. E na próxima semana estaremos de volta. Não esquece de curtir. Até mais.